E amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Cumprimentar também aqueles que nos acompanham no YouTube com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos gratos ao Senhor por esta noite, diante do Senhor em oração. Amém? Meus irmãos, continuando a exposição em Pedro, na primeira carta de Pedro, eu quero convidá-los a abrir a palavra em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Estamos estudando sequenciadamente esse livro e hoje, com a graça de Deus, eu quero dar continuidade agora no capítulo 2, que Deus possa falar aos nossos corações dessa noite. O tema dessa mensagem dessa noite é o seguinte: Igreja rejeitada pelos homens, mas aceita por Deus. Igreja rejeitada pelos homens, mas aceita por nosso Deus. O verso 4 diz assim: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum desamparado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos ou destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Que texto profundo e maravilhoso que nós lemos nessa noite. Meus irmãos, permita-me aqui começar falando um pouco que as pessoas, nós também, todos nós, buscamos uma certa identidade. As pessoas procuram se identificar com algo, com religiões, com movimentos. E nós encontraremos nesse texto aqui a identidade da Igreja de Deus. As pessoas estão em busca de identidades e elas procuram das mais variadas formas. Elas buscam nas festas, elas buscam nas religiões, nos movimentos que muitas vezes são distantes da palavra de Deus. Portanto, existe o vazio existencial no coração humano que somente Deus pode preencher. Você já ouviu falar aquela famosa frase: qual o sentido da vida? É justamente isso que o ser humano busca, isso o ser humano vive atrás, do sentido para a vida, o que é que faz sentido para a existência humana. Quando alguém entende o Evangelho, de fato, a sua identidade, ela é conformada à vontade de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, nós vivemos outrora, tateando, procurando buscar a Deus. Mas somente em Cristo Jesus a nossa verdadeira identidade é colocada em nós. A identidade de Deus. Então, no final desse trecho que nós estaremos estudando, nós observaremos a identidade do povo de Deus. Quem é a igreja? Qual é a sua finalidade? Qual é a sua motivação a viver para a glória de Deus? Mas antes disso, permita-me aqui falar um pouco da rejeição que há ao Evangelho no mundo. A gente precisa entender que o mundo ele é hostil ao Evangelho. É por isso que muitas vezes
Pessoas escutam mensagens até profundas, mas sua mente, por estar cauterizada, não entende o Evangelho. Nós precisamos entender que a rejeição das pessoas não é simplesmente a igreja de Cristo. É uma rejeição ao próprio Cristo. E em consequência a isso, elas rejeitam também a igreja do Senhor. Elas rejeitam o corpo, pois o cabeça é Cristo. E à medida em que Cristo é rejeitado, a igreja também é rejeitada. À medida em que as pessoas desprezam o ensinamento da palavra de Deus, à medida em que as pessoas renegam a verdade de Deus, que é o Cristo Jesus, consequentemente, eles irão rejeitar também o corpo, que é a igreja. A igreja está numa constante construção, no sentido de que, dia após dia, Deus vai acrescentando os que estão sendo salvos. E nós observaremos nesse texto que Pedro ele vai usar uma figura muito bonita, que vai falar que a igreja é como pedras vivas. Lembre-se que nós vimos até aqui, nos versos anteriores, que Pedro vinha falando da semente imperecível, da semente que não se acaba. Na nossa mente, nós sabemos que semente se acaba. Mas o crente ele é gerado de uma semente que não se acaba, incorruptível. Pedro falou também anteriormente do leite espiritual. Nós conhecemos o leite físico, que nós nos alimentamos diariamente. E agora ele vai falar de algo que parece, ao nosso entendimento, algo contraditório. Pedra que é viva. Você sabe que pedra ela não vive. Todos nós estudamos na escola que pedra é um objeto que não respira, que não tem o seu coração pulsante. Mas aqui ele vai usar essa figura para dizer que Cristo ele é a pedra fundamental e nós somos espécies de pedras que faz parte da construção de Deus. Faz parte do trabalho magnífico do nosso Senhor de edificar um povo para si. E é sobre isso que Pedro vai falar nesta noite aos nossos corações. O verso 4 ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro aqui vai comparar a igreja a como se fosse um prédio, mas não um prédio qualquer. Um prédio que é composto de pedras vivas, cujo fundamento é Cristo Jesus. Então, quando nós observamos no verso 4, chegando-vos, nós nos lembramos, por exemplo, lá do tempo do Antigo Testamento, em que o sacerdote ele se achegava a Deus para oferecer sacrifícios, e anualmente, mensalmente, ele fazia isso, para perdão de pecados das pessoas. Então a palavra chegando-vos aí também pode ser substituída por aproximar. É aquela mesma ideia da figura do sacerdote, quando ele precisava adentrar no Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios a Deus. Agora o crente não precisa mais oferecer sacrifícios, pois Cristo já se entregou de uma vez por todas. E agora nós podemos nos aproximar de Deus. Lembre-se que o sacerdote ele precisava ter reverência, ele precisava ter uma total entrega a Deus, fazer uma análise pessoal da sua vida, para assim se aproximar do Senhor. E Pedro, nesses versos iniciais, a partir do verso 4, ele irá nos ensinar aqui que esse Cristo foi rejeitado pelos homens. Essa mensagem ela é escanteada por muitos. Mas para aqueles que acreditam em Cristo, que encontram essa pedra fundamental, é a verdade de Deus que nos traz vida, que nos faz com que tenhamos agora a aproximação de Deus. E é por isso que ele começa dizendo, chegando-vos para ele. Vamos ter aqui em mente aquela mesma figura do sacerdote se aproximando. Mas nós nos achegamos não a um templo, não a uma construção feita por mãos humanas, mas nós nos achegamos a Deus. Ele que é santo, poderoso, todo-poderoso e santo, Salvador,
onisciente, onipresente, aquele que tem um governo absoluto sobre a história humana, nós nos achegamos a Ele. Por meio das nossas orações, por meio do nosso culto a Ele. E observe que Pedro vai colocar a pedra que vive. Ele aqui está fazendo referência justamente a Cristo, aquele que não foi vencido pela morte. E agora nós podemos nos achegar a Ele, nos aproximar dEle, por meio da sua graça e da sua misericórdia, chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Todo o entendimento restante desse texto, que nós lemos nessa noite, dependerá do entendimento correto desse verso 4. Chegando-vos a pedra que vive. Cristo está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o crente, ele se aproxima, ele se achega a Deus por meio dessa pedra viva. É por isso que eu falei anteriormente que quando os homens eles rejeitam a igreja, é porque em contrapartida eles já rejeitaram o Cristo. Eles já rejeitaram a pedra que vive, a pedra angular da igreja, a pedra fundamental. Observe o que diz o texto ainda. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Observe aqui esse texto. A pedra que vive. Ela é o fundamento da igreja, Cristo. Cristo é o fundamento em que todos nós, estando arraigados nele, estando alicerçados nele, nós não seremos abalados. A pedra que os homens rejeitam, é ela que é a sustentação da igreja. E mais adiante Pedro vai dizer que nós somos espécie de pedras. Existe a pedra fundamental que dá sustentação, mas a igreja é pedras vivas. Ele faz essa metáfora aqui para denunciar a proximidade que agora nós temos em Cristo Jesus para com Deus. Parece-nos aqui algo contraditório, uma pedra que vive, pois nós sabemos que pedra ela não tem vida em si mesmo. Mas ele aqui está fazendo uma comparação, uma metáfora para dizer, olha, o fundamento da igreja é Cristo. E os homens rejeitam a igreja porque rejeitam a Cristo. Os homens não querem nada com Deus, não querem nada com a igreja porque eles não pertencem a Deus. E consequência disso é eles rejeitarem também a igreja. É não darem ouvido às palavras de Deus. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas para Deus, essa pedra que é Cristo, diz o texto, ela é eleita e preciosa. A preciosidade não se compara. Não existe riqueza maior no mundo do que entender que Cristo é o fundamento da nossa vida. Deus o elegeu antes da fundação do mundo, para que ele fosse o fundamento da igreja. E observe o que diz o texto ainda no verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis ou aceitáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então observe que nesse verso 5, Pedro vai dizer que também nós, já que o entendimento é que Cristo é a pedra fundamental, e ele vai falar adiante que essa pedra é rejeitada por muitos, mas aqueles que foram eleitos também pelo Senhor, assim como aquela pedra que foi escolhida, que é Cristo, também vocês mesmos, como pedras que vivem. E veja que sois edificados casa espiritual. Casa espiritual, aqui nós podemos nos remeter novamente àquela figura do tabernáculo, onde prefigurava a presença de Deus no meio do povo. O lugar sagrado, em que representava a presença de Deus no meio do povo. E observe agora que ele vai dizer que vocês sois edificados casa espiritual. Ou seja, o Senhor habita não no templo, não dentro de um prédio, mas dentro dessas pedras
vivas dentro da sua igreja. E é, portanto, Pedro está usando essa figura aqui para dizer que o crente ele é a casa espiritual, não como aquele templo, como aquele tabernáculo do Antigo Testamento, mas o lugar que Deus habita agora, permanentemente. O lugar agora em que Deus está presente e jamais sairá. Casa espiritual. Vocês são edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O crente, ele agora oferece sacrifícios espirituais. Nós não precisamos mais de sacerdotes como no tempo do Antigo Testamento, porque a nossa vida agora deve ser oferecida a Deus, como o apóstolo Paulo falou em Romanos 12. Ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E Pedro aqui está usando essa figura para dizer, olha, vocês agora são sacerdócio santo. Vocês agora têm livre acesso à presença de Deus, por meio de Cristo Jesus, essa pedra que foi rejeitada pelos homens. Ele continua a falar, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis ou aceitáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Então observe aqui, que Pedro aqui está trazendo à memória dos seus leitores, que por meio de Cristo Jesus nós oferecemos sacrifícios espirituais. A vida do crente, o seu viver diário, o seu andar diário, é um sacrifício santo a Deus. Mas nós não precisamos mais de rituais para nos aproximarmos do Senhor, pois é por intermédio de Cristo Jesus que nós oferecemos agora a nossa vida a Ele. Mas observe o que diz o texto ainda, que essa pedra, Cristo, é rejeitada pelos homens. Diz ainda o verso, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo nenhum ou de modo algum desamparado. Observe aqui que nesse verso 6, Pedro ele vai fazer uma citação do texto de Isaías capítulo 28 e verso 16, em que as pessoas da época profetizavam que Jerusalém seria destruída, mas Deus construiria uma nova Jerusalém, a igreja do Senhor. Se a Jerusalém antiga foi destruída, havia a promessa da nova Jerusalém. E seria através de Cristo Jesus que essa nova Jerusalém seria reconstruída. Não uma Jerusalém física, mas a Jerusalém do Senhor. A igreja que Deus separou antes da fundação do mundo para Ele mesmo. E é por isso que ele vai citar esse texto de Isaías 28, verso 16. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Veja que ele aqui está fazendo referência à pessoa de Cristo. E quem nela crê, quem acreditar nessa pedra, não será de modo algum envergonhado. É por isso que eu disse anteriormente que o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Sendo assim, todos nós que confessamos a Cristo como Salvador, estamos unidos a Cristo e, consequentemente, estamos unidos uns aos outros. Estamos identificados pelo poder do Evangelho, pelo vínculo da cruz, e nós temos um pertencimento. Embora os homens rejeitem a igreja, embora os homens não queiram nada com Deus, aprove a Deus, por meio dessa pedra angular, que é o fundamento. É a pedra de esquina, é aquela que dá sustentação a todo o edifício. Esse que põe em si uma pedra angular. Ela é eleita e preciosa para Deus. E quem nela crê, quem deposita a confiança nessa pedra, que é Cristo Jesus, de modo algum será envergonhado.
não será desamparado, não perderá o fundamento da sua vida. Meus irmãos, olha que coisa fantástica que há aqui nesse texto. Cristo sendo o fundamento. As pedras vivas são edificadas nele. E agora nós temos uma relação de proximidade com esse Deus. Nós fomos identificados pela mensagem da cruz. Nós, pela graça do Senhor, fomos aproximados de Deus. E agora nós podemos crer nessa pedra que é angular, que é o fundamento da igreja. E de modo nenhum, aqueles que acreditam nessa pedra serão envergonhados. Por quê? Porque nenhuma circunstância nos separará desse fundamento. Nenhuma palavra contrária ou algo que possa acontecer na vida do crente, inclusive a morte, não pode jamais fazer com que ele se aparte dessa verdade. Ele diz ainda no texto, fazendo citação de outro texto do Antigo Testamento. O verso 7 ele vai dizer: para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. Meus irmãos, observe agora nesse verso 7, que nós podemos encontrar aqui que os homens rejeitam, mas outros acreditam. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Lembre que lá no versos anteriores ele falou que Cristo é a pedra fundamental, eleita e preciosa para Deus. E os crentes também acreditam dessa maneira, que essa pedra é preciosa. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Em contrapartida, para aqueles que rejeitam essa pedra, mas para os descrentes, ele aqui vai fazer uma citação de Isaías, capítulo 8, verso 14, e também Salmo 118, verso 22, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular. Então observe aqui que ele está fazendo citação de outro texto, lá de Isaías, capítulo 8, verso 14. Que a pedra que os homens rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, o fundamento. Meus irmãos, observe aqui que Pedro aqui está trabalhando na mente dos seus ouvintes, pois estavam dispersos. Lembre que eles estavam dispersos ali devido à perseguição dos imperadores, que embora eles passassem dificuldades, fossem rejeitados pelos homens, aqueles que acreditassem na mensagem do Evangelho, jamais eles seriam rejeitados. Por quê? Porque da mesma forma em que Cristo ofereceu o seu sacrifício de uma vez por todas ao Pai, e aí foi aceito o seu sacrifício, e o crente agora, agarrado a essa verdade, também é aceito por Deus, e jamais ele vai ser rejeitado. Mas os homens rejeitam. Os homens ímpios e maus não dão nem bola, como nós dizemos, para a mensagem evangélica. Mas não se enterra por aí. A igreja tem uma identidade gloriosa. A igreja tem uma identidade inabalável. Mas antes disso ele vai falar ainda no final do verso: pedra de tropeço e rocha de ofensas. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Meus irmãos, observe que Pedro continua a dizer que essa pedra, muitas pessoas tropeçam nessa pedra, pois não acreditam nela. E consequentemente não podem herdar a vida eterna. Não podem herdar as mansões celestiais sem o fundamento que é Cristo. Portanto, Pedro está continuando dizendo: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Os homens continuam impenitentes, desobedientes a Deus, caso eles rejeitem a mensagem de Cristo Jesus, caso não haja reconciliação para com suas vidas. Mas Pedro vai dizer que a igreja tem uma identidade gloriosa.
Para a gente finalizar esse primeiro momento que fala da rejeição dos homens à igreja e a Cristo, ou a Cristo e a igreja, eu quero aqui citar as palavras de um comentarista chamado Wiesber, que ele diz: cada vez que alguém crê em Cristo, outra pedra é extraída da pedreira do pecado e cimentada pela graça no edifício. Que privilégio fazer parte da igreja de Cristo. E habitarão de Deus, a habitação de Deus pelo Espírito. Volto aqui a repetir. Cada vez que alguém crê em Cristo, é uma pedra que é extraída da pedreira do pecado e cimentada pela graça nesse edifício que é a igreja do Senhor. Ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes dessa construção gloriosa. Deus está formando um povo para si. E pela graça dele, ele já alcançou muitos, fazendo com que essas pedras agora sejam vivas, pois acreditaram no Cristo que é vivo. Aquele que estava morto não foi vencido pela morte, ele ressuscitou, ofereceu nova vida para nós. E agora somos comparados a pedras vivas. Pois o fundamento é a pedra angular, a pedra de sustentação, que faz sentido, que dá sentido para a vida do crente. Mas não acaba aí. O texto diz ainda a identidade desse povo. Quais são as características desse povo que Deus tem para ele? O verso 9 diz: vocês, porém, diferentemente desses que rejeitam, diferentemente desses que não querem nada com Deus, vocês, porém, sois geração ou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe aqui a identidade da igreja. Vamos lembrar que aqueles crentes estavam dispersos. Só era considerado cidadãos daquela época quem fazia parte do Império Romano. Quem fazia parte, quem tinha uma cultura, quem tinha uma língua definida, quem tinha a sua organização social, isso era povo para eles naquela época. Mas muitos dos crentes estavam dispersos. Como nós vimos no primeiro capítulo, ele fala as 5 regiões geográficas: Bitínia, Capadócia, as outras regiões. Os crentes estavam dispersos. E aí Pedro vem com essa verdade absoluta: olha, vocês têm uma identidade. Muitos se converteram ao evangelho, gentios, que não faziam parte da aliança antiga, mas pela graça de Deus foram colocados, foram enxertados na videira verdadeira. E ele diz no verso 9: vocês, porém, sois geração eleita. Olha como faz sentido agora para a mente daqueles ouvintes e consequentemente para nós. Vocês são geração eleita. Deus os elegeu para isso. Vocês têm uma identidade definida. Vocês não estão no mundo de caos. Vocês não estão perdidos sem nenhum fundamento para a vida de vocês. Vocês são geração eleita. Deus elegeu vocês. Deus escolheu vocês para proclamar as verdades dessa pedra fundamental. Ele diz ainda: vocês são sacerdócio real. Vamos lembrar aqui da figura do Antigo Testamento. Vamos voltar novamente e trazer à nossa memória que somente alguns tinham acesso à presença de Deus para oferecer sacrifícios em expiação pelos pecados da nação. Mas agora todo crente é um sacerdote perante Deus, por causa dos méritos de Cristo. Todo crente tem acesso livre a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês são sacerdócio real. Vocês têm um dono. E agora vocês podem adentrar na presença desse Rei glorioso.
por meio do sacrifício, não de vocês, mas por meio do sacrifício de Cristo. Vocês são nação santa, separados. O crente é separado para Deus. O crente vive para Deus, pois ele é nação santa, separado para o Senhor. O crente foi separado com uma finalidade, não de condenação, não de ser lançado no fogo do inferno, mas para ir para a glória. Vocês foram separados para o Senhor. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva. O crente tem um dono. Embora naquela época muitos fossem rejeitados, muitos fossem escanteados, mas diz o texto que eles eram propriedades exclusiva de Deus. É por isso que o crente vive diferente desse mundo, pois ele pertence a um dono, pois ele tem alguém glorioso e majestoso que fez algo por ele. Essas são as propriedades do Senhor. Propriedade exclusiva. Não é uma propriedade qualquer que tem vários donos, mas apenas um dono. E esse dono se chama o Deus Eterno, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E veja agora que, após ele apresentar a identidade do crente, ele vai falar qual é a finalidade que o Senhor nos salvou. Diz o texto: a fim de proclamardes as virtudes ou as características daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não sei o que é que vem à nossa mente aqui quando nós lemos um verso tão maravilhoso como esse. O crente é chamado a testemunhar no mundo em que vive. Somos chamados dessa maneira. E à medida em que o crente testemunha a Jesus, que Jesus é uma realidade, que Jesus é uma verdade absoluta, à medida em que o crente testemunha, se torna uma testemunha de Cristo, ele está proclamando as verdades, as virtudes. O crente agora é um missionário. Aqui está a característica do crente após a sua identidade ser revelada, que ele tem uma finalidade, que ele não foi comprado com finalidade qualquer, que ele não foi comprado com a definição aleatória, com algo aleatório. Não, ele tem um objetivo. Aqui que nós chamamos do trabalho missiológico da igreja. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós temos uma identidade, nós iremos corresponder com essa identidade, proclamando as verdades de Deus, que nos tira das trevas e nos leva para a sua luz. Essa é a mensagem gloriosa que a igreja carrega nos seus lábios. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Nós estávamos em trevas, estávamos perdidos, não havia saída para nós, não havia esperança nenhuma para o crente sem Deus. Mas Ele, por sua graça, Ele nos arranca das trevas, Ele nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. E o verso 10 ele vai dizer: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Observe aqui esse verso 10. Ele diz: vocês antes não eram povo, mas Deus fez um povo para si. Aprove a Deus separar um povo exclusivamente dele, para pertencer a Ele e viver para Ele. Vocês não eram povo, vocês não tinham pertencimento, vocês não tinham dono, mas agora vocês são povo de Deus.
Portanto, vivam como povo de Deus. Testemunhem como povo de Deus. Vocês não eram povo, mas aprove a Ele, por sua graça, agora nos tornar povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, favor de Deus, pois os nossos pecados nos distanciavam dele cada vez mais. Mas diz o texto que Ele nos alcança por sua misericórdia. Alguém que não era povo se torna povo. Alguém que não tinha pertencimento passa a ter pertencimento. Essa é a identidade da igreja. A igreja é composta de pedras vivas. A igreja tem uma identidade a viver nesse mundo. Mas nós precisamos nos lembrar que tudo depende do fundamento que é Cristo. Tudo depende do entendimento correto do verso 4, como eu falei no início. Portanto, meus amados irmãos, permita-me aqui fazer aplicações claras desse texto. A primeira delas, e aqui eu quero me direcionar àqueles que já acreditam em Cristo como seu Salvador. Se você já creu na pedra angular que é Cristo, para se tornar pedra viva, você encontrou o maior tesouro que existe no mundo. Cristo é esse tesouro. É o fundamento da vida humana. Portanto, aqueles que não acreditaram em Cristo como pedra angular, devem fazer uma reflexão pessoal na sua vida. Você não encontrará nada nesse mundo que possa substituir essa pedra. Você pode procurar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você não encontrará. Portanto, poderíamos fazer esse questionamento. Essa pergunta: você já creu na pedra angular que é Cristo? Para se tornar pedra viva? Para ter vida em abundância, como o próprio Senhor falou? O apóstolo Paulo também vai usar essa mesma figura. E eu quero que nós abramos lá em Efésios. Efésios capítulo 2. O verso 17, Paulo também vai falar dessa mesma linha de pensamento de Pedro. Efésios 2, a partir do verso 17. E aí nós entraremos no verso 19, que é onde eu quero focar. Verso 17 diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois família de Deus. Verso 20 agora. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe a semelhança desse texto com aquele que nós estudamos no início. O crente é comparado a um edifício. E somente aqueles que têm Cristo como pedra angular é que será bem ajustado e crescerá. Crescerá em santidade, crescerá na vida em comunhão com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, uma primeira aplicação que nós podemos fazer desse texto, a semelhança desse de Pedro que nós estamos estudando, é que nós só teremos edificação segura. Nós só faremos parte desse edifício, dessa construção divina que Ele mesmo está fazendo, se nós estivermos em Cristo, que é a pedra angular.
E volto a dizer, nós não encontraremos essa vida, nós não nos tornaremos pedras vivas em nenhum outro lugar. É preciso crer que Cristo é o único. Em segundo lugar, é que nós poderíamos nos questionar a partir desse texto. Será que nós já paramos para refletir a maravilha e a profundidade e ao mesmo tempo a responsabilidade que é ser povo de Deus? Embora rejeitado pelo mundo, mas não por Deus, por causa de Cristo. Observe que eu falei anteriormente. Nós já paramos para refletir sobre a profundidade, a maravilha e também a responsabilidade que nós temos em dizermos que somos povo de Deus, em que estamos agora comissionados a proclamar as virtudes de Deus, a falar de Deus, a testemunhar Deus em nossa vida e em nossa geração. É algo profundo, mas também é algo de profunda responsabilidade. Alguém dizer que pertence a Deus e não viver em santidade, e não viver em novidade de vida, é algo totalmente contraditório para com Deus. Portanto, a pedra que foi rejeitada pelo mundo é ela que reflete a verdadeira vida. Nós precisamos refletir mais sobre a profundidade do pertencimento a Deus. É muito poderoso essa frase, ser povo de Deus, é muito poderosa. Eu sou povo de Deus, eu pertenço a Deus. Há um misto aqui de responsabilidade e também de grande profundidade e maravilha. Isso deve causar nos nossos corações a alegria por um lado, mas também a responsabilidade por outro. Pois nós somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais. A nossa vida, a nossa vivência deve ser um sacrifício espiritual a Deus. E por último, nós somos chamados a proclamar as verdades de Deus, as virtudes, o caráter de Deus. Não apenas as suas benesses. Muitas pessoas querem Deus, mas apenas por aquilo que Ele pode oferecer. Uma cura, uma bênção material, trazer o filho de volta para casa, a libertação de alguém da família, a libertação de um vício. Deus pode fazer isso. Mas a igreja é chamada a proclamar não somente as benécias do rei, mas anunciar o rei. Não somente as bênçãos desse rei glorioso, e ele tem benesses para o seu povo, sim. Mas à medida em que nós proclamamos a Cristo, à medida em que nós anunciamos a mensagem gloriosa de salvação, nós precisamos dizer, olha, nós temos isso aqui, Cristo, Ele é suficiente. Nós não iremos oferecer absolutamente nada para você a não ser Cristo. Nós não iremos pregar uma mensagem que massageia o seu ego e diz que você pode alcançar coisas através dele. Ele é suficiente. Você tendo Ele, você terá tudo. Você encontrando Ele, você estará absolutamente satisfeito. Você tendo essa riqueza gloriosa, você não precisará de outras riquezas. É através de Cristo. E Ele somente, não somente das suas benesses, que a igreja deve proclamar. Portanto, o nosso chamado nesta noite é refletirmos ao nosso Deus. Senhor, me ajuda a compreender cada vez mais essa mensagem gloriosa, de que isso é o fundamento. Eu sou uma pedra pequena, mas que faço parte desse edifício. E aí eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Eu quero denunciar que de fato eu sou povo Teu. Eu quero de fato denunciar com minhas ações que eu pertenço a esse edifício que se chama a igreja, cuja pedra fundamental é Cristo Jesus. Eu quero entender que eu tenho uma identidade, Senhor. E essa identidade é que eu sou geração eleita, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar, para testemunhar de Cristo em minha geração. Portanto, há uma grande responsabilidade, há um grande desafio na vida cristã, ao dizer que pertence a esse Senhor. Que Deus derrame graça sobre as nossas vidas e que nos faça testemunhar Cristo em nossa geração, em nossa vida como um todo. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós ficamos maravilhados com esse texto, Senhor. Nós ficamos, Deus, encantados com a beleza do Teu Evangelho. Nós ficamos, Deus, maravilhados, Deus, porque os homens podem até rejeitar a pedra angular. Os homens podem até rejeitar o edifício, que são essas pedras vivas. Mas para aqueles que acreditam, Senhor, para aqueles que têm esperança nessa mensagem, é a mensagem gloriosa de salvação. Louvamos o Seu nome, Deus, porque o Senhor comprou um povo para si, exclusivamente Seu, dedicado à prática de boas obras. Que o Senhor encontre em nós, Deus, em nossa geração, nos nossos relacionamentos, na nossa vida e na nossa família, Senhor. Que possamos denunciar essa identidade que nós temos em Cristo, que não é algo qualquer, que não é uma mensagem, Deus, corriqueira, que traz, Deus, apenas benefícios humanos e materiais. É muito mais do que isso, Senhor. Teu Evangelho é glorioso, é poderoso e nos transforma. Louvado seja o Teu nome, porque outrora nós estávamos perdidos no mundo. Estávamos afastados da comunidade do Teu povo. Mas por Tua graça e Tua misericórdia, aprove ao Senhor nos aproximar de Ti. Nós Te louvamos por essa palavra nesta noite. Aplica em nossos corações e nos ajuda, Senhor, a Te servir em o nome de Jesus. Amém. O pastor Valberto vai estar dando continuidade. Graças a paz, queridos. Nós já vamos caminhar para o final do nosso culto de oração hoje à noite, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade. Espero que os irmãos tenham, de fato, compreendido a exposição da palavra. O apóstolo Pedro escreve a eleitos, aos nossos irmãos que se encontravam na diáspora, dispersos, não se encontravam num ajuntamento, em um local específico. Os irmãos estavam dispersos por vários lugares. E nessa palavra de consolo, de exortação, de edificação, de firmeza, Paulo mostra aqueles irmãos usando essa figura de construção, de edifício, para mostrar aqueles irmãos, apesar de estarem dispersos, distantes uns dos outros, mas eles fazem parte do mesmo povo, e usa essa expressão também, edifício, casa, povo, mostrando a importância de cada um nesse corpo, que não estão separados no sentido de estarem unidos em Cristo. Geograficamente eles estavam separados, mas unidos em Cristo, pela redenção, pelo poder de unificação do Espírito Santo, trazendo-os em um só corpo. Paulo usa essa figura de edifício, de pedra, mostrar que, não obstante estejam distantes, mas estão edificados em um corpo só. Edificados, cada um tendo o seu papel como pedra nesse edifício que é Cristo. E constitui-se um povo só. Imagina a sensação que eles tinham de que agora já não estavam mais vivendo em sua pátria, não estavam mais unidos enquanto uma nação, enquanto um povo, em um local específico, mas vem essa palavra de esperança, que em Cristo eles constituem
um só povo, eles se constituem um só povo. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva para o louvor da glória de Deus. Esse deve ser o nosso sentimento. Esse deve ser o nosso sentimento. Não estamos sozinhos, constituímos um povo, fazemos parte de um povo, nessa ilustração e figura que Pedro usa, fazemos parte de um edifício, de uma casa, e nós precisamos estar unidos pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome de Deus. Por isso que nós temos esse sentimento, essa impressão. Existe alguém lá na África que não fala a nossa língua, que não tem os nossos costumes, mas que foi unidos ao mesmo corpo que nós, pelo poder do Espírito Santo, pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. É esse sentimento que Pedro passa, que nós somos unidos em um corpo, pela obra regeneradora de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, com a graça de Deus, louvando o nome do Senhor, tendo esse mesmo sentimento de que nós somos escolhidos, fomos escolhidos para pertencer a um povo redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, alicerçado em Cristo Jesus, que é a pedra principal. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Espero em Deus que os irmãos tenham um restante de semana na graça do Senhor, desfrutando de todas as provisões de Deus à sua vida. Domingo que vem, nós teremos a nossa escola dominical, daremos sequência à escola bíblica dominical. E quero que os irmãos venham, participem conosco, vamos estudar juntos, crescer. À noite nós teremos o nosso culto, nosso segundo culto do mês de janeiro desse ano, que inicia agora. Então espero os irmãos aqui conosco. Alguns irmãos estão viajando, tiraram uma semana para descansar, foram, como diz, recarregar as baterias. E nós percebemos a falta de alguns irmãos nossos. O Valberto ainda está viajando, pediu para informar a igreja. E eu quero fazer um pedido aos irmãos, eu fiz domingo, quero reiterar esse pedido hoje. O irmão que tem dom e tem chamado a participar do nosso louvor, nós estamos precisando de pessoas que integrem o nosso louvor, estamos precisando de pessoas que nos ajudem, tanto na hora vocal como instrumental. Nós temos alguns irmãos que tocam em nossa igreja, como Robson, como Lucas, mas infelizmente eles não têm uma frequência mais assídua devido a alguns fatores, e nós precisamos de ter um grupo maior em nosso louvor para cobrir as nossas deficiências. Então, eu peço aos irmãos que nos ajudem, os irmãos que realmente podem, têm um dom, têm um chamado. Conversei com Núbia tem esse ministério também, que possa nos ajudar. Pastor Joab também tem, se quiser nos ajudar. Os irmãos que podem nos ajudar, integrar o grupo de louvor, por favor, somos conosco, nós estamos precisando da ajuda dos irmãos. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, agradecidos a Deus por mais esse dia, para a glória do Senhor. Pai de misericórdia e graça, nós te louvamos por tua preciosa palavra. Te louvamos por estar aqui hoje à noite, ouvir a tua palavra. O Senhor nos trouxe a esse lugar para sermos ministrados pelo Senhor na exposição da tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que aquilo que nós ouvimos hoje à noite, que a palavra recebida hoje à noite, produza em nossas vidas expressão de louvor, produza em nossas vidas frutos de arrependimento, produza em nossas vidas crescimento, produza em nossas vidas testemunho da pessoa de Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, muito obrigado pela vida do teu servo que expôs a palavra, o pastor Marcelo. Muito obrigado pela vida dos irmãos que aqui vieram hoje à noite, que
que somaram esse grupo em intercessão e oração. Nós louvamos o Senhor, bendizemos o teu santo nome. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Levante suas mãos para o alto. Que o sublime amor de Deus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos, sejam agraciados com o Senhor, com uma semana maravilhosa.